estrelas cadentes, homens e mulheres empoderados que acompanham o meu trabalho, que acompanham os meus vídeos. Obrigada pela vossa audiência, obrigada pela vossa contribuição, obrigada pelas sugestões dos temas, ok? Muito obrigada mesmo pelo vosso apoio moral e por tudo. Estamos aqui, hoje vamos falar de um outro tema extremamente importante para podermos analisar, podermos refletir e podermos tomar consciência, principalmente a toma de consciência, tomarmos consciência das nossas ações, principalmente nós como mulheres, das nossas ações, das nossas atitudes, perante a determinadas situações que têm acontecido com as crianças, que têm acontecido na nossa sociedade, principalmente, ok? Prontos, bem-vindo a este canal Transformando Mentalidade, porque o objetivo deste canal é mesmo transformar a mentalidade das pessoas. Quando estamos a falar transformar a nossa mentalidade, transformarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de reagir também, ok? Então, para quem não me conhece, sou Cristina Paulina, sou psicóloga clínica, sou terapeuta de crianças e adultos vítimas de maus tratos e abuso sexual, ok? Sou coaching no âmbito de inteligência emocional de homens e mulheres, adultos, claro, de adolescentes também, para podermos desenvolver este lado, desenvolver as habilidades de inteligência emocional e podemos confrontar-nos com várias situações que temos deparado, principalmente para aquelas mulheres e homens que na infância foram vítimas de abuso e maus tratos, de abuso sexual e maus tratos, exploração sexual também. Para muitas mulheres foram e continuam a ser até hoje. Então, eu ofereço o meu serviço, ofereço o meu trabalho para acompanhar essas pessoas no ponto de vista psicoterapêutico. Hoje, na verdade, vamos falar de um tema muito importante. É só para podermos analisar qual tem sido a reação das mães perante a uma situação de abuso sexual infantil à sua filha. Hoje vou falar da mãe perante a filha que sofre abuso sexual por parte do pai ou do padrasto. É um bocadinho forte isso, mas nós temos que falar. Temos que falar porque nós temos que romper esses tabus. Porque às vezes muito mal não conseguimos erradicar muitas situações por causa do tabu. É que isso não podemos falar, que isso fere sensibilidade. É que falar isso vai magoar, mas nós temos que falar. Nós temos que falar não para magoar as pessoas, mas para as pessoas tomarem consciência. Porque nós só conseguimos transformar, só conseguimos mudar a nossa forma de pensar, de reagir, de agir, tomando consciência, porque eu não posso mudar algo que eu não tenho consciência, percebes? Enquanto eu continuar, eu perceber que este meu comportamento é normal, este meu comportamento está dentro do padrão, é assim que eu tenho que comportar-me enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto esposa, então eu vou continuar comportando-me assim porque eu acredito que é normal. Por isso é que nós estamos aqui para ajudar as pessoas a mudar esta percepção de muitas coisas que têm acontecido na nossa sociedade. Por que eu quero falar deste tema? Por que eu quero abordar acerca deste tema? De analisarmos qual tem sido a reação de uma mãe. Primeiro, nós temos que saber que quando uma mãe descobre que a sua filha é abusada sexualmente pelo seu próprio marido, que esta filha, é abusada pelo
próprio pai, ou pelo padrasto, ou pelo indivíduo, pela figura que ele tem como pai, como protetor. E hoje, até, já não vamos falar só das meninas, porque hoje há rapazes também que estão a ser abusados pelos pais, pelos padrastos. Porque que acontece? Às vezes as mães distraem-se mais em cuidar, proteger, preocupar-se com a menina e pensam que os rapazes estão fora deste risco, mas não estão não, estão mesmo dentro, porque tem muitos rapazes que estão a ser abusados pelos pais e pelos padrastos. Hoje o tema é mesmo só falar do pai padrasto. Okay? Nós sabemos que o abuso sexual intrafamiliar não é só cometido pelo pai, pode ser pelo irmão, depois vamos falar sobre isso também, pode ser pelo primo, pelo tio, mas hoje estamos a falar do pai e do padrasto, tá bom? Os pais e os padrastos que abusam das filhas ou das enteadas. Quando isto acontece, nós temos que ter consciência de que a mãe quanto a filha, eles também, ou seja, a própria mãe em si, que muitas das vezes procura retirar-se do cenário, algumas vezes procura retirar-se do cenário, achar que ela apenas é uma vítima, que ela não tem culpa de nada, esquece que também está envolvida nesta situação. Porque de alguma maneira ou de outra, não estou a dizer que a culpar a mãe, mas também a responsabilizar a mãe. Conforme eu tenho sempre dito nos meus vídeos, que a criança, quando ela é vítima de abuso sexual, ela manifesta, ela fala. Pode não falar de forma ou verbalizar as experiências, o acontecimento, mas fala de outra forma, de forma de gesto, comportamento, que nós denominamos de linguagem não verbal. Okay? Então, a filha fala sempre. Então, de uma maneira ou de outra, você como mãe também é responsabilidade sua em que isso aconteceu ou está a acontecer na tua casa. Segundo alguns estudos, eles alegam que em situações de abuso intrafamiliar, principalmente quando o abusador é o pai ou o padrasto, a mãe tem sido a primeira pessoa a saber. Só que o que acontece segundo esses estudos? Muitas mães ignoram os sinais. Alguns por falta de conhecimento, ou identificam o sinal, mas não conseguem interpretar. E outras, ou algumas aliás, e outras é mesmo por medo de perder o marido, então aceita sacrificar a própria filha. E não diz nada, finge que não está a ver nada, finge que não está a passar nada. Até acontecer o pior. O que é o pior? A gravidez. Porque quando já surge aí uma gravidez, ou quando já surge aí uma situação que a mãe perde o controle da situação e as outras pessoas já se apercebem da situação que está a ocorrer na sua própria casa, aí ela toma uma posição. Depois vamos falar desse que tipo de posição que essas mães tomam. Mas os estudos alegam que as mães geralmente têm sido as primeiras a tomarem conhecimento da situação, ou ouvindo da própria filha, ou identificando sinais que interligam esse abuso entre o pai ou o padrasto e a própria filha. Tá bom? No outro estudo que foi realizado pelo Machado, o Machado identificou que mais de 37% dos casos de denúncia de abuso sexual foi realizado pelas mães. As próprias mães que denunciaram, os maridos denunciaram os maridos que estão a abusar as próprias filhas. Mas, infelizmente, ainda há muitos casos em que as mães têm a informação, recebem a informação da filha, mas não denunciam. Quando é que isso ocorre? Ocorre quando esta mãe
é muito dependente do marido. Esta dependência pode ser, a maior parte das vezes, na maior parte das vezes, é uma dependência, digamos, financeira ou econômica. Mas em outras vezes, algumas vezes também uma dependência financeira, emocional, etc, etc, etc. Ou afetiva. E quando isso acontece, quando a vítima é filha de uma mãe com esta dependência, o que acontece muitas das vezes? Que é mesmo muito triste na nossa sociedade, é mesmo muito frequente. Nós conhecemos história, até porque já vimos na televisão, já vimos nas redes sociais, mulheres que preferem culpar a própria filha, julgar a própria filha, condenar a própria filha, não importa que idade tenha. A maior parte delas é criança ou adolescente. E ficar a favor do marido. Imaginas? Você que tem tido este tipo de comportamento, ou você que teve este comportamento. É mais fácil para ti, foi muito mais fácil julgar a própria filha, condenar a própria filha, julgar até, ou seja, ter a própria filha como uma rival. Agredir a filha e não fazer nada com o marido. E ainda por cima alega que eu não deixarei o meu marido, porque isso aconteceu, só aconteceu porque a culpa é dela, isso só acontece quando a mulher que permite. Estás a esquecer que esta mulher que você diz mulher é criança. Esta mulher que você diz mulher não tem força nem emocional, nem física para poder contrapor o agressor. Tá bom? E esta criança, e outros dizem, mas por que não falou logo no primeiro dia? Você sabe quais são as artimanhas, quais são as técnicas que este homem utilizou, este seu marido utilizou para violar a filha, para fazer calar a filha, para obrigar a filha a não falar nada. E às vezes até esta filha só calou a boca para proteger-te. Você já imaginou qual foi o sofrimento interno desta criança? Que você hoje tem como uma rival, que você tem hoje, que você chama nome e você acha que ela fez porque quis fazer? Então, há que se analisar, afinal de contas, de quem é a responsabilidade. Não é mais fácil você, não digo julgar, mas não é mais fácil você responsabilizar o teu marido por este ato tão negativo, tão triste que fez com a tua filha. É mais fácil você responsabilizar a tua filha de menor idade e a dizer que não vou deixar o meu marido por causa dela. E ela até não te pediu para deixar o marido, mas simplesmente ela quer a sua proteção. Tá bom? Ela quer a sua proteção. Alguns estudos alegam ainda que muitas das vezes, por um lado, há algumas mães que desenvolvem, que apresentam, manifestam um comportamento de proteção e denunciam. Tá bom? E denunciam o abuso assim que ele é diagnosticado, assim que ele é detectado, assim que ele... Mas muitas mães não fazem. Também nesse estudo encontraram um número elevado de mães que, por causa desta vulnerabilidade de dependência, elas tornam-se mais resistentes em acreditar na própria filha. Às vezes mesmo com evidências. As evidências estão ali. A filha está a dizer a verdade. Mas ele prefere acreditar ou fingir também. Porque ele também pode simular que não está acreditando, mas ele sabe que é verdade, está acontecendo. Simplesmente não quer admitir para ela mesma, para não sentir-se envergonhada ou estar a reprimir qualquer tipo de emoção. E principalmente quando esta mulher está sob o domínio do abusador. Portanto, há dois grupos de mães. Há mães que denunciam, que até separam-se,
lutam, defendem as suas filhas, parabéns, não é? Porque você até pode usar essa desculpa de perdoar. Nós estamos aqui a ensinar que quando acontecem essas coisas tem que separar-se. Mas tens que ter em conta, tens que tomar consciência de que a pessoa que está contigo, digamos, é um pedófilo, é uma pessoa que precisa de ajuda, se calhar, mas não podes caracterizá-lo como uma pessoa normal dentro dos padrões, aqueles que se pode aceitar como padrões normais, tá bom? Geralmente as crianças abusadas podem dizer, geralmente as mães dessas crianças abusadas, quando descobrem, a maior parte, aquelas pessoas, aquelas mães que não aceitam, não admitem essa situação, mas em geral acabam desenvolvendo depressão. Desenvolvem depressão, ansiedade, transtornos, estresse pós-traumático. Mas as outras mães também não é porque não desenvolvem, se forem avaliadas, também podem desenvolver um estresse pós-traumático. Tudo vai depender de como esta mãe percebeu esta situação. Os estudos alegam que as crianças, não é? Há um estudo que foi realizado onde fizeram uma associação, um grupo de crianças que tiveram apoio da mãe e outro grupo de crianças que não tiveram apoio da mãe, em que contavam as histórias de violência na mãe, mas a mãe nunca acreditava, nunca lhes dava apoio, nunca lhes dava crédito. O que eles encontraram? Encontraram que essas crianças que tiveram apoio da mãe tiveram maior capacidade para lidar com essas experiências negativas do abuso sexual. Aquelas crianças que não tiveram apoio da mãe, eles apresentaram dificuldades, mas muitas dificuldades mesmo, para poder adaptar-se a esta situação. Tanto que a maior parte dessas crianças desenvolveram depressão, desenvolveram ansiedade, desenvolveram muitos transtornos psicológicos e desenvolveram raiva, ódio e repulsa pela própria mãe. E algumas até culparam, para além algumas, para além de sentirem-se também culpadas, porque geralmente essas crianças, às vezes, como os adultos, têm a mania de culpar essas crianças, de lhes fazer acreditar que isso só aconteceu porque a culpa é sua, porque você vestiu mal, porque você comportou-se mal, porque você andou mal. Então, aquela responsabilidade e culpa que atribui a esta criança acaba aceitando e acreditando que realmente é culpada. Mas também para outras crianças, elas percebem, apesar de eu ser culpada, mas a minha mãe também é culpada. É culpada por quê? Porque eu dei sinais na minha mãe, eu posso não ter falado, mas eu manifestei alguma coisa à minha mãe, mas a minha mãe não deu crédito. Eu falei na minha mãe que o papai faz isso comigo, que o padrasto faz isso comigo, mas a minha mãe não aceitou. Então, essas crianças desenvolveram até sentimentos de ódio pelas mães. Não só pelo abusador, mas também pela própria mãe. Ok? Então, a forma que uma criança, que nós os adultos, você como mãe, pode ajudar a tua filha a poder manejar melhor este processo, é o apoio. Porque o apoio social e, sobretudo, o apoio da mãe tem sido um aspecto mediador e amortecedor frente a esse evento estressante. Se a criança não tiver esse apoio, as pessoas têm que saber uma coisa: apoiar a criança nessa situação, não dizer-lhe que você é a culpada. Apoiar essa criança não é você atribuir a responsabilidade daquilo que aconteceu a esta criança. Lembra-se que ela é só uma criança. É só uma adolescente.
que não teve força nem poder para poder lutar contra esta ação. As pessoas têm que ter a responsabilidade de assumir as suas responsabilidades, se assim posso dizer. Quando isso acontece na tua casa, quando o teu marido abusa sexualmente da tua filha, acredita que você também tem culpa disso. Por que você tem culpa nisso? Por que a responsabilidade também é sua? Porque faltou a comunicação, você como mãe. Porque quando você como mãe tens o hábito de comunicar-se com a sua filha, eu já falei isso em outros vídeos, em algum momento você vai identificar alguma anormalidade no comportamento, na forma de ser, na forma de pensar da tua filha. Você vai notar um comportamento desajustado na relação dela com o pai ou com o padrasto. Mas o que nós vimos é triste. O que nós vimos é que as próprias mães, as mães muitas das vezes, a própria mãe, é que transforma a sua filha numa rival. É mais fácil você tirar a tua filha da tua casa, para você deixar na casa da tua irmã, que também tem o seu marido, para deixar na casa do teu irmão, para deixar na casa de um primo ou de uma prima, porque você não quer perder o teu lar, conforme vocês dizem, porque você não quer se desfazer daquele sociopata, você não quer se desfazer daquele violador, você não quer se desfazer daquela pessoa que faz mal a uma criança. Mas o que acontece? Você manda essa criança para casa alheia, para casa de uma outra pessoa, ela já é vulnerável. Há maior probabilidade dela ser revitimizada, ser violada novamente. Muitos estudos também indicam que quando isso acontece, geralmente as mães que foram abusadas na infância e que hoje estão a ser obrigadas a acompanhar as suas filhas, a descobrir que as suas filhas estão a passar no que elas passaram, o sofrimento tem sido maior. Só que para algumas dessas mães, apesar do sofrimento, mantém-se ali. Não denuncia. E se for em sociedade como as nossas, onde você faz a denúncia, o indivíduo vai para a cadeia, 2 dias depois está fora. Ele volta novamente naquele ambiente e a criança está naquele ambiente. Por isso é que toda mãe tem que aprender a ser independente, não só economicamente, mas emocionalmente e afetivamente. Para quando você estiver perante uma situação idêntica, você que é responsável por esta criança, porque esta criança até não vive com o pai, ou você está separada com o pai dela, ou ela é órfã do pai, por alguma razão ela não está com o pai, se for no caso dos padrastos. E se for o caso do próprio pai, um pai capaz de violar a própria filha, não tem condições nenhuma para continuar a viver com esta filha, para continuar a viver com essas crianças. O que as mães devem saber é que quando esse fenômeno acontece e você como mãe já se percebe, não pensa que ficou por ali. Porque este homem abusador diz, ela já sabe mesmo. Se ela já sabe e não saiu, eu vou continuar fazendo, ela não vai sair. Se ela já sabe e não denunciou, eu vou continuar fazendo e não vai denunciar. Só que você ali, como mãe, estás a transformar uma criança numa doente. Porque amanhã esta criança, ou mesmo naquele exato momento que a criança está a ser submetida a esses abusos, há uma figura que ele tem como uma figura de proteção, a figura que deveria protegê-la, a figura que deveria cuidá-la, nesse caso homem ou menino, é esta pessoa que ele está a destruir. Você já imaginou o que cresce no coração desta criança? Você já imaginou o tipo de ódio, o tipo de sentimento, de ressentimento que esta criança vai nutrir, não só contra o abusador, mas também contra ti? Hoje nós estamos a ver muitos filhos a matarem os pais, muitos filhos a violarem as mães,
É fácil nós condenarmos. Ah, esse é um demônio. Ah, fez isso na mãe. Ah, fez isso no filho. Nós, às vezes, nunca sentamos nos perguntarmos o que é que esta criança, que este jovem, que hoje mata a mãe ou mata o pai, passou ontem. Quais são os sentimentos negativos que esta criança, emoções negativas que esta criança ou que esse jovem nutriu durante tantos anos? Isso nós, às vezes, não nos perguntamos. Isso quer dizer que tudo quanto nós fizemos tem consequências que podem ser imediatas ou tardias. Mas de qualquer das maneiras, você vai pagar como mãe que admitiu, porque você acaba... Quando você não sabe, é uma coisa. Quando você não sabe do ocorrido, estás ali na inocência, apesar de ter responsabilidade, porque estás a falhar como mãe. Não vamos cá tapar só com a peneira, não venha até dizer, não, está me culpando. Não, mas estás a falhar. Sabes onde é que você está a falhar? Na comunicação. Porque quando você se comunica com teu filho, com a tua filha, quando você tem uma comunicação efetiva, quando você tem uma comunicação saudável, você vai descobrir. Porque a comunicação permite com que você tenha uma relação de confiança com a sua filha e o seu filho ou o seu filho. Por mais que o abusador usar ameaças, chantagens ou dar presentes, por mais que esta criança tenha medo de falar ou verbalizar as coisas, você vai saber. Você vai descobrir. O problema é que nós, às vezes, colocamos muito, confiamos demasiado no princípio. Não, meu marido é impossível, meu marido é incapaz. Você não pode colocar a mão no fogo por ninguém, se nem por ti mesma você pode colocar. Quantas vezes você decidiu que não serias capaz de fazer algo assim e você acabou fazendo? Quanto mais a outra pessoa, se nem em ti mesma você deve confiar, quanto mais confiar numa outra pessoa. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: você mãe, você tia, você encarregada de educação, ou seja, você encarregada, responsável por uma menina, por uma jovem, por uma adolescente, que está a ser vítima de abuso sexual, vítima de exploração sexual, porque também já tem mães que exploram as próprias filhas, que mandam as filhas prostituírem-se para poder sustentar a casa, ou ajudar a sustentar os outros irmãos. Não esqueça que você está a plantar. Só que o que você vai colher, você não faz a minimíssima ideia. Porque esta criança até pode supostamente rir para ti. Mas o que está dentro dela, você não sabe. O que está dentro dele, você não sabe. Em que você está a transformar esta criança, você não faz a mínima ideia. Então, você que é mulher, que se diz mulher digna, mulher empoderada, mulher lutadora, mulher honrada, você não pode admitir com que na sua casa, nos seus filhos, nas suas filhas, aconteçam essas barbaridades. E você está ali, porque não queres perder o teu maridinho. Aqui não é uma questão de perder. É uma questão de você ser justo, você ter dignidade. Onde é que está a tua dignidade? É mais, me trair, descobrir que o meu marido tem amante é uma coisa. Agora, descobrir que o teu marido abusa, viola as suas filhas, os seus filhos, você já não tem nome, você perde tudo, você já não tem mais nada. Você não tem dignidade, você não tem honra, você não é mãe, você já não é mais nada. O pior é quando você se inteira do que está a acontecer e mesmo assim és incapaz de ter uma reação, uma reação que favorece a ti mesma e aos seus filhos. Preferes ter uma reação que favorece a este abusador. Não estamos a falar dos abusadores, não estamos a falar dos homens. Porque eu sei que muita gente, quando vê esses vídeos, diz, você pega muito pesado. Não estou a falar dos homens.
Estou a falar dos abusadores, porque nem todos os homens são abusadores, nem todos os homens são pedófilos, nem todos os homens violam. Mas nós estamos a falar dos abusadores, dos violadores, dos sociopatas, dos psicopatas que estão próximo de nós. E esse sociopata, esse abusador está na tua casa. Percebes? Está na tua casa. Qual é a força que você tem de voltar, de envolver-se com um homem que você sabe que está a abusar da tua filha, está a destruir a vida da tua filha? Sabe o que acontece com a maior parte dessas crianças que são abusadas pelos pais e pelos padrastos? Vão para a prostituição. Se não chegar a suicídio, vão à prostituição e à droga. Porque elas sentem-se, depois desenvolvem um sentimento de vazio, um sentimento de baixo autoestima, de desvalorização, desvalorizam-se de uma tal maneira que para eles qualquer que aparecer, se meu pai, que é meu pai, que devia proteger-me, se meu padrasto, que é meu padrasto, uma figura que eu tenho como pai, como figura protetora, fez isso comigo, então pode vir quem tiver que vir. E ali, coitada desta criança que amanhã é adolescente, depois é jovem, quando as pessoas aperceberem, se dizem, olha, por isso é que isso aconteceu, porque ela já era bandida. O que as pessoas esquecem é que ela não era bandida, ela transformou-se, alguém transformou-lhe nessa vida. Alguém colocou-lhe neste patamar da vida. Percebe? Não é porque ela era bandida quando isso aconteceu, mas conforme dizem. Não, ela não era. Mas é que ela percebe que já perdeu tudo que ela tinha na vida. Perdeu a sua honra, perdeu o seu valor, perdeu o seu autoestima. Já nem se reconhece mais. Já não se reconhece mais. Ainda por cima perde a mãe. Imagina se for aquelas crianças em que já são órfãos de pai e são violadas pelo padrasto ou violados pelo padrasto. Eu já não tenho pai. A minha mãe, que poderia estar ao meu lado, também culpa-me, julga-me. Percebes? Prefere ficar com alguém que me destruiu, nunca me amou. Aí vem um monte de perguntas, vem um monte de coisas na cabeça dessa criança que perde o sentido da vida. Perde a alegria de viver. Perde a vontade de continuar. Então a solução é o quê? Deixa a vida me levar. E nesta deixa a vida me levar é o quê? É droga e prostituição. Não há mais nada. Não vamos dizer que todas as meninas, todas as mulheres que foram vítimas de abuso caíram nessa. Mas os estudos alegam que a maior parte acabam ali. Por causa mesmo desse sentimento de desvalorização. Se eu não sou nada, para que cuidar-me? Para que proteger-me? Para quê? Eu não sirvo para nada mesmo. Percebe? Então é importante você como mãe, sei que você está a me ouvir. Por isso vou já aproveitar aqui a todos que tiverem acesso a esse vídeo, por favor, partilhem este vídeo. Partilhem, dá um like, porque só assim que o YouTube vai reconhecer que meus conteúdos valem a pena. E subscreve-se também para crescer mais e assim o YouTube acreditar que vale a pena postar nos meus conteúdos e publicar mais. Esse é um dos objetivos, para conseguir formar uma comunidade e podermos ajudar as crianças. Elas precisam de nós, homens e mulheres, precisam de nós. Não vamos só deixar, eu já falei isso ontem no vídeo passado, não vamos só deixar a responsabilidade para o Estado. Não vamos só deixar a responsabilidade para as igrejas. Vamos tomar a nossa posição como adultos, vamos tomar a nossa posição como mães, vamos tomar a nossa posição como profissionais, principalmente psicólogos e psicólogas, assistentes sociais, médicos, que estamos muito diretamente a lidar com aquilo que são os transtornos ou as doenças nos seres humanos. E você, mãe, por favor, tenha dignidade,
Tenha amor próprio, proteja a tua filha, proteja o teu filho, porque é responsabilidade sua. Este homem, desde o momento em que resolve violentar a sua filha, ele não é mais digno de ser teu homem. Percebes? Independentemente se ele te sustenta ou não, você tem membros, você trabalha, você vende, você faz alguma coisa, mas não podes aceitar ser submetida a humilhações e abusos, não só a ti, mas também aos seus filhos. Isso quer dizer, é responsabilidade sua. Muito obrigada por ter chegado até o fim, por teres acompanhado este vídeo e por teres partilhado também, porque eu sei que você vai partilhar. E subscreve-se, pede, digamos, partilha e diz às pessoas que vão, olha, subscreve-se, vamos dar força, vamos dar apoio para ver se eu continuo sempre gravando vídeos relacionados ao abuso sexual, relacionados a maus tratos, não só infantis, porque hoje não é só as crianças que estão a sofrer abusos de maus tratos, mulheres adultas também, até homens também estão a sofrer abusos, estão a sofrer maus tratos. Ok? Foi bom, espero ter contribuído muito com este conteúdo. Obrigada por ter chegado até o fim. E quero te dizer, se você quer mudar, mudança é agora. Se você quer transformar a sua mente, é agora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E quero te dizer que você é importante. Que você é uma bênção. Que você merece. Mas para isso, você tem que ser determinada. Ir atrás daquilo que você quer. E não permitir abusos nem maus tratos. Amo todos vocês de coração. Tchau, beijo.